Jesus Cristo hoje nos diz que Ele é o bom pastor. E Ele conduz as suas ovelhas. E aqui nós precisamos tomar a nossa decisão. Queremos ou não queremos que Jesus seja o nosso pastor. Aquele que nos conduz nesta vida para um dia chegarmos à vida eterna. E essa decisão, meus irmãos, ela precisa ser tomada em todos os momentos da nossa vida. Em cada instante, em cada momento, em cada instante que nós formos vivendo, quem vai conduzindo, quem vai, orientando a nossa vida. Porque o contrário do bom pastor é o mercenário. O mercenário é toda aquela realidade, toda aquela pessoa, toda aquela estrutura deste mundo que nos ajuda, que nos dá algo, que às vezes até nos cura. Mas o mercenário, ele tem interesses. Ele vive dos seus interesses próprios. O único interesse de Jesus Cristo é que nós nos salvemos. É que nós possamos um dia habitar na casa do Pai. Então o interesse de Cristo é o nosso bem. O interesse de Cristo é a vida nova. É podermos estarmos amando a Deus, amando os irmãos e praticando neste mundo o bem. O mercenário não. O mercenário nos dará muitas vezes o que pedimos, o que queremos, o que buscamos. Mas ele tem interesses. Ele tem interesses próprios de um dia tomar tudo isso de volta. Tirar tudo isso de nós. Se apropriar muitas vezes da nossa vida. Por isso, meus irmãos, dentro de um caminho que nós percorremos, nós muitas vezes nos perdemos, não sabemos, estamos às vezes, procurando e buscando. E quem é que nos apresenta? O bom pastor, que nos conduz, que nos orienta, que mostra para nós, muitas vezes, algo que para nós é difícil. O bom pastor não facilita, mas mostra a verdade. O mercenário, aquele que se aproveita, ele foge. E todos nós, em Cristo, também devemos ser bons pastores. É claro que o pecado nos torna mercenários. O bom pastor é o padre, é o diácono, é o pai de família, é a mãe, é o profissional liberal, é os gestores públicos. Somos todos nós. Unidos a Cristo, somos chamados a fazer o bem, a levar as pessoas para a vida nova. Ou será, se nós somos do grupinho do mercenário? O mercenário chefe é o Satanás. Mas ele tem os estagiários dele, ele tem os contratados dele. Assim como Cristo estende a mão para nós. Olhe a primeira leitura. Quem é Pedro? É um homem, um pescador, não sei se eu posso dizer isso, um ignorante, um homem simples, rude, que vivia ali. Mas o que ele se torna quando ele está cheio do Espírito Santo, como diz aqui a palavra do Senhor. Sem o Espírito Santo, é um homem bom, mas não é um apóstolo. Com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, ele é coluna da igreja. É bom pastor também para nós. É exemplo, daqui uns dias estaremos celebrando na comunidade de Tatus o grande São Pedro. Mas por quê? Porque ele foi alguém bonzinho, pescou muito peixe, era uma pessoa assim alegrezinha? Não, porque ele era cheio do Espírito Santo
e deu a vida pelo seu povo unido a Cristo. E nós, meus irmãos, quem nós somos sem o Espírito de Deus? Quem nós somos sem a graça de Deus? O que nós somos capazes sem a presença do Senhor em nós? Eu sei de mim, eu sou capaz de qualquer coisa, me tornarei mercenário, me aproveitarei de tudo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós que somos batizados. Se não temos o Espírito Santo, vamos ser habitados por um espírito de marmota, um espírito de vaidade, um espírito de orgulho, um espírito de querer se aproveitar das situações. Por isso, nós precisamos rezar, meus irmãos. Porque, como diz o Salmo, a pedra que o pedreiro, mais precisava, o pedreiro orgulhoso, o pedreiro dizendo, eu que sei, eu lá preciso dessa pedra. A pedra principal ele jogou no mato. E a pedra, do edifício que sustentava toda a construção, a pedra angular, no ângulo correto, ele não coloca e o edifício cai. Sem Cristo, você pode ter tudo, mas se Deus não estiver na sua casa, ela vai cair. A igreja cai, os relacionamentos caem, a vida familiar cai, porque é Cristo que nos conduz ao perdão, à paciência, a sermos pessoas mais generosas. Senão nós vamos, como diz o Evangelho, fugir, não aguentar e os lobos tomam de conta. Precisamos, é melhor confiar no Senhor do que como diz o Salmo, nos poderosos deste mundo. E nós já vivemos o tempo onde as pessoas, muitas vezes, rejeitam a Deus. Acreditam em tudo. Até no gafanhoto, sei lá. Mas não acreditam em Deus, não buscam o Senhor, se desesperam, colocam a sua confiança em pessoas, sei lá, em tantas invocações. Nós precisamos, ao acordarmos, meus irmãos, pedir o Espírito Santo, que levanta, que anima, que fortalece. Mas nós queremos ter uma vida fácil, sem problema, sem dificuldade. Nós precisamos, porque o Espírito Santo ele não vai resolver os nossos problemas, mas ele vai nos dar força. E nós precisamos deste ânimo novo. O que faz o vírus da gripe no nosso organismo? Ele vai minando, ele vai secando, ele vai tirando a fome, vai nos amuando, vai nos debilitando. E o que nós precisamos fazer? Fortalecer os nossos anticorpos. Pois na nossa alma é do mesmo jeito. Há um vírus do mal, há um pecado que entra em nossas almas. E nós, em vez de fortalecer os anticorpos espirituais, com a palavra, com a Eucaristia, com a confissão, com o Santo Texto, com a confiança, com a fé, nossa alma vai esmorecendo, vai padecendo, vai ficando, desanimado. Às vezes eu estou rezando, aí Deus diz assim, olhe para o seu chinelo. Quando a gente está desanimado, a gente arrasta muito o chinelo, Aí o chinelo se acaba mais rápido, Aí eu digo, vala-me Deus, eu não estou levantando nem o pé mais, só me arrastando, Então, Deus às vezes precisa nos alertar, nos puxar, e principalmente neste tempo da ressurreição, onde nós somos chamados, como diz a primeira carta de São João, vede que grande presente de amor Deus nos deu. O que foi que Deus nos deu? 1 quilo de manjuba, uma cesta básica, uma coisa. Não, o Senhor nos deu a graça de sermos chamados seus filhos.
E sabe o que é bom da gente ser filho de um bom pai? É que quando a gente chega na casa do pai da gente, a gente se sente em casa. Abre a geladeira, se deita na rede, pega o ventilador e come tudo que tem, porque é a casa do pai. E é isso que nós devemos nos sentir diante de Deus, meus irmãos. Tire da sua cabeça este Deus raivoso, este Deus que não é o nosso Deus. Nosso Deus é o bom pastor, é o bom pai, e que não nos abandona de jeito nenhum. Quem é que abandona? O mercenário. E os jovens, aqui, os jovens que estão se preparando, pensem nisso. Um dia nós também podemos nos tornar mercenários, abandonar um pai idoso, abandonar um filho porque não tem paciência, abandonar, nossos trabalhos, não podemos abandonar, meus irmãos. Porque às vezes eu estou cansado, eu não aguento. Pensar assim é pensar em si. Mas quando eu vejo lá em casa, minha mãe com cheia de dor, toda entrevada, a preocupação dela qual é? Fazer o café do infeliz do filho padre dela, É a alegria dela, ela não se retém, E é esse o nosso chamado, meus irmãos. Nós não podemos ficar em nós mesmos. É a esposa, que cuida do esposo, o esposo, e todos nós. E se o mundo fosse assim, a alegria dos professores, quando vê seus alunos, ganhando as medalhas, aprendendo, desenvolvendo, lendo aqui, na igreja. E assim é a nossa alegria, meus irmãos. Vamos pedir. Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E nós, meus irmãos, estamos cheios de quê? Cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de cansaço, cheio de dívidas, cheio de problemas. Pois vamos entregar a Deus. Senhor, recebe. Está pesado, está difícil, está complicado. Me ajuda, Senhor, Tu sabes. Vem, Espírito Santo de Deus, e fortalece a nossa vida. Amém? Não seja mercenário, Outro dia, lá no interior onde Judas perdeu a bota, a vozinha foi padre, eu estou tão triste. Por quê, minha linda? Padre, meu netinho só vem aqui para pedir R$10. Eu digo, netinho mercenário. Quer dizer que ele não lava nem seu pinico, minha filha? Pois diga assim, meu filho, eu dou 15 se você lavar meu pinico, Então, muitas vezes, meus irmãos, nós só queremos. E a alegria de Deus é nós podermos dar, ajudar, fazer alguma coisa. Por isso, vem Espírito Santo, torna o nosso coração um coração de um bom pastor, de um bom pai, de um bom padre, de uma boa mãe, de um bom filho. Amém? Uma boa semana. Quem vai lavar roupa à tarde, o sol é bom, Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra,